Esta imagem mostra o momento da abertura da tumba de Tutancâmon, a única tumba encontrada no Antigo Egito que permaneceu intacta por 3.000 anos. Ela aparentava estar repleta de ouro e artefatos. No entanto, pelo menos 13 pessoas que estavam presentes na abertura do túmulo morreram logo depois, e um boato sobre a maldição dos faraós espalhou-se pelo mundo. Esse mistério que exploraremos no vídeo de hoje. Aproveite para se inscrever aqui nos Segredos de Noite, deixar seu like e comentar o que você acha desse mistério. Vamos lá! Além disso, os pesquisadores da tumba de Tutancâmon estudaram a múmia, examinaram os atributos ao seu redor e notaram que tudo estava muito diferente do que deveria. Os antigos egípcios acreditavam que um faraó se aproximava dos deuses após sua morte e falava com eles em nome de seu povo. Por isso, o processo de mumificação era tratado com cuidado especial, e os túmulos eram decorados com grande reverência. Mas por que abriram uma exceção para Tutancâmon? Por que Osíris tem os dedos cortados e por que a múmia de Tutancâmon confunde os historiadores até hoje? Por que a própria tumba confunde os pesquisadores? O arqueólogo Howard Carter e seu companheiro Lord George Carnarvon ficaram surpresos ao entrar na tumba do rei glorificado em 1922. Em vez de um espaço pomposo e espaçoso, encontrarão-se em uma pequena sala apertada que parecia um depósito. A localização da tumba também levantou questões, já que Tutancâmon foi enterrado longe de seus ancestrais reais, o que, segundo os antigos egípcios, impediria o faraó de se reunir com sua família para governar no mundo espiritual. Mas por que não havia sequer um caixão para o faraó? Tudo indica que Tutancâmon recebeu atributos de segunda mão. Ele repousava em um ninho de 3 caixões de ouro que se encaixavam, todos parecidos com o deus dos mortos Osíris. O caixão do meio tinha um estilo ligeiramente diferente, e seu rosto não se parecia com os rostos nos outros 2 caixões, nem com o rosto na máscara mortuária de Tutancâmon. Egiptólogos assumiram que, entre os 3 caixões, este caixão do meio, junto com alguns outros bens funerários de Tutancâmon, foi inicialmente feito para a misteriosa Neferneferuaten. Descobriu-se que essa mulher era uma governante enigmática cujo nome está registrado em inscrições nas paredes. Aparentemente, ela viveu na época de Akhenaton, o pai de Tutancâmon, mas morreu antes e nunca pôde afirmar autoridade por conta própria. Assim, seu rastro se perdeu na história. Além disso, os agentes funerários cortaram parte do caixão que se projetava do sarcófago, impedindo a tampa de fechar. Mais tarde, arqueólogos encontraram fragmentos dos dedos dos pés cerrados de Osíris no fundo do sarcófago. Nada poderia apagar o fato de que Tutancâmon foi enterrado às pressas. Após tudo isso, arqueólogos encontraram vestígios de reajustes em toda parte, indicando que o próprio túmulo foi originalmente destinado a outro dignitário. Provavelmente, o faraó morreu repentinamente, e ninguém estava preparado para isso. Mas qual foi a causa da morte do faraó? Há várias teorias sobre a morte de Tutancâmon. Ele era filho de 2 irmãos, herdando defeitos genéticos, incluindo o pé torto congênito. Ele mancava durante toda a vida e usava uma bengala. Sua múmia revelou um sistema imunológico enfraquecido, ossos frágeis e sinais de malária, embora tenha desfrutado de atividades divertidas, como passeios de carruagem. Talvez o acidente que quebrou a perna da múmia tenha ocorrido durante um desses passeios. A teoria sugere que o jovem faraó, com seu sistema imunológico debilitado, sofreu um acidente de carruagem. Ao cair, a carruagem virou e passou sobre seu peito, quebrando ossos e esmagando o coração. Tentando preservar rapidamente o corpo, os arqueólogos o colocaram em uma tumba despreparada. Seu corpo mal foi transportado e mumificado de maneira apressada, abandonando muitos dos rituais tradicionais. O local da tumba foi preenchido com amuletos de escaravelho para substituir a ausência de rituais adequados. 3.000 anos depois, os arqueólogos o descobriram, adicionando mais um capítulo à sua história cheia de incidentes. A estranheza não para por aí. Durante a abertura da tumba, a múmia de Tutancâmon pegou fogo.
Em um documentário, o egiptólogo Chris Naunton e uma equipe de cientistas forenses realizaram uma autópsia virtual na múmia. Fragmentos da carne mostraram sinais de queima. No entanto, a queima não parecia ter sido intencional. Os egiptólogos explicaram que a combustão espontânea ocorreu devido à quantidade abundante de óleo e resina utilizados durante o processo de mumificação. Durante a abertura da tumba, a múmia teve que ser literalmente raspada das paredes do caixão devido à reação química dessas substâncias. Além dos enigmas que cercam a morte de Tutancâmon e as peculiaridades de sua tumba, a história ganhou contornos ainda mais misteriosos com uma série de mortes entre os pesquisadores e arqueólogos associados à descoberta. A ideia de uma suposta maldição da múmia começou a circular, alimentada pela morte de algumas pessoas ligadas à expedição. No entanto, muitos desses óbitos podem ser explicados por causas naturais, e a própria ideia de uma maldição é questionada pelos egiptólogos. O arqueólogo Arthur Massey, o radiologista Sir Archibald Douglas Reid e o irmão de Carnarvon, Audrey Herbert, faleceram nos anos subsequentes à abertura da tumba. O membro da família real egípcia, o príncipe Ali Kamel, foi morto a tiros por sua esposa. Lord Carnarvon, que foi um dos primeiros a ver a tumba com Carter, também faleceu. No entanto, os defensores da maldição muitas vezes deixam de considerar a idade média dos cientistas, que era relativamente avançada. George Carnarvon, por exemplo, morreu aos 57 anos de pneumonia, enquanto Howard Carter faleceu de causas naturais aos 64 anos, 16 anos após a abertura da tumba. Os egiptólogos enfatizam que a ideia de uma maldição não tem base na prática religiosa egípcia, e muitas outras pessoas envolvidas na abertura de outras tumbas não experimentaram qualquer influência mística. Apesar das teorias, a história de Tutancâmon permanece envolta em mistério, com novos dados frequentemente confundindo mais do que esclarecendo. Tutancâmon, com todas as suas peculiaridades e incidentes, continua a intrigar, proporcionando uma narrativa repleta de desafios para os estudiosos. É, assim, a história de Tutancâmon, com todas as suas peculiaridades e incidentes, continua a intrigar, proporcionando uma narrativa repleta de desafios para os estudiosos. O faraó que teve mais aventuras póstumas do que muitos vivos, encontrando seu lugar nas páginas da história por razões tão diversas quanto sua morte misteriosa, a tumba intrigante e os eventos curiosos que a seguiram. Apesar de todos os esforços dos pesquisadores, o enigma em torno da morte de Tutancâmon permanece em grande parte sem solução definitiva. O que começou como uma expedição arqueológica para desenterrar o passado egípcio se transformou em uma saga repleta de perguntas não respondidas e teorias conflitantes. Obrigado por assistir até aqui, sua presença é muito importante. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, aproveite para se inscrever, deixar seu like e um comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.